O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas. Em nossas almas acender o amor, o amor, o amor de Jesus, o amor, o amor de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom estarmos juntos mais um domingo. Eu estive ausente nos domingos anteriores, estava participando de um trabalho missionário na cidade de Itaciba, aqui perto de Presidente Prudente. Um trabalho que nós redentoristas fazemos de missões populares, de animação da paróquia toda, de dinamização da pastoral. E foram 12 dias, uma experiência muito forte para mim de evangelização. Trabalhei em 2 comunidades rurais, uma comunidade urbana, e com muitas atividades, desde a manhã até a noite. A gente começava às 5h30 da manhã, rezando o terço, e uma pequena catequese, antes das pessoas irem para o trabalho. Durante a manhã eu visitava as casas, bênção aos doentes, ou bênção da família. Ao meio-dia ia almoçar na casa de alguém dali, do bairro. 3 horas da tarde tinha adoração ao Santíssimo, consagração a Nossa Senhora. Depois tinha confissão. 7 horas a gente rezava o terço com quem não pôde vir de manhã, bênçãos, e depois a missa às 8 horas. Tudo terminava lá pelas 9h30, 10. E ainda tinha confraternização, a comida, né, que o pessoal levava. E aí colocava em cima da mesa lá os alimentos e a gente partilhava, cada um comia um pouquinho e ficava ali batendo papo. Isso durante todos os dias que eu estive por lá. Então foi uma experiência muito bonita, muito forte, assim, de comunhão, de evangelização, de encontro com pessoas, de confissões, de fortalecimento e animação da igreja ali naquela cidade, né? De volta,
Nós celebramos hoje, nesse domingo, uma festa que a igreja no mundo inteiro celebra. O nome é meio esquisito para quem não conhece: Dedicação da Basílica de Latrão. Numa paróquia que eu morei há muito tempo, o cara entendeu que eu tinha falado Basílica de Ladrão. Quem é que foi roubar lá, padre? Não é Basílica de Ladrão, não, é Ladrão. Fique bem claro. O que é isso? Vamos recordar a primeira história. No século IV depois de Cristo, anos 380 por aí, o Papa Silvestre I daquele tempo começou a morar numa casa que foi dada pelo imperador Constantino, que era no local lá de Latrão, que foi dada para o Papa, então um palácio, uma casa para ele morar. Então ele começou a morar nessa casa, no local lá Latrão. Ao lado da casa tinha uma igreja, uma basílica. O que é basílica? Como nós temos a basílica aqui de São Bento, é um título especial que se dá para uma igreja. Então havia a basílica de Latrão, porque é o local lá, Latrão, e o Papa celebrava nessa basílica, em Roma. Nós estamos falando lá da Itália, lá em Roma. De forma que essa foi a primeira igreja do Papa, a catedral do Papa, onde ele celebrava. Ora, aqui na Diocese de São Carlos, o bispo tem uma catedral, que é lá em São Carlos. Vários de vocês já devem conhecer, ter ido lá. Então, a igreja do bispo aqui em São Carlos, ela é a mãe de todas as igrejas da Diocese. Porque lá o nosso pastor, que é o bispo diocesano, preside. Lá está a cátedra dele, a cadeira dele, né? A autoridade dele está naquela igreja. Então todas as paróquias de Araraquara e das cidades que compõem a diocese tem como referência a catedral, que é a casa do bispo, que é o nosso pastor aqui local. A Basílica de Latrão é como se fosse a catedral aqui, só que é em nível mundial. Como ela foi a primeira catedral do mundo onde o Papa celebrava, ela é uma referência à mãe de todas as igrejas. Ela é a primeira onde o Papa então celebrava. Hoje, você sabe que não é mais lá em Latrão. Hoje o Papa celebra no Vaticano, na igreja de São Pedro e São Paulo. Alguns de vocês provavelmente já devem ter ido lá também. Então, hoje, essa catedral do Papa é a igreja de São Pedro e São Paulo. Mas, naquele tempo, estamos falando do ano 380, século IV, essa igreja, essa chamada Basílica de Latrão, era o local onde o Papa celebrava. Então, ela se tornou a mãe de todas as igrejas. Mãe no sentido de referência. Todas as igrejas do mundo inteiro se voltavam, né, em reverência lá. Como nós hoje nos voltamos para a igreja de São Pedro e São Paulo, que é a catedral do Papa. Então esse é o lado histórico da coisa. O que isso tem a ver conosco aqui em Araraquara, em novembro de 2025? Tem a ver que, por ocasião da celebração da dedicação dessa igreja, nós celebramos hoje a Igreja Católica, o ser igreja, o ser comunidade. Nessa missa, ao olhar para a Basílica de Latrão, que acolheu o Papa, nós olhamos para toda a Igreja Católica espalhada pelo mundo inteiro. E aqui tem um detalhe muito interessante, que não é nada de detalhe, que é algo fundamental. Quando você vê as igrejas protestantes ou evangélicas, é muito comum de você ver primeira igreja, segunda igreja, terceira igreja, igreja independente, ou seja, elas se multiplicaram e se dividiram muito, em muitos grupos com nomes completamente diferentes. Então, o protestantismo, que começou com Lutero, ele se dividiu grandemente. Isso não acontece com a igreja católica. Você não vê primeira igreja católica, segunda igreja católica, terceira igreja católica.
apesar de todas as diferenças que nós temos dentro da igreja, ela consegue se manter na unidade, mesmo na diversidade. E um dos responsáveis por essa unidade é o fato de nós termos um Papa. A igreja de Latrão, hoje a igreja de São Pedro de São Paulo. Ou seja, o fato de nós termos uma autoridade que governa, que lidera, não deixa que a igreja fique se dividindo em pequenas seitas, em pequenos grupos, em outras religiões, mas mantém unida. Você vê que nesse tempo todo, desde Jesus até hoje, quem conhece a história, a Igreja Católica já passou por muitos problemas, muitas dificuldades, mas se mantém unida. Então, celebrar hoje a Basílica de Latrão, celebrar hoje a nossa igreja, é celebrar essa unidade. Não é uniformidade, ou seja, não é todo mundo igual. É unidade na diferença, é unidade na diversidade. É sendo diferentes, né? Diferença em quê? Ora, diferente, por exemplo, na forma de viver a religião, já que não tem uma forma única, não é? Nós vamos ter pessoas que valorizam muito a tradição, por exemplo, né? E resgatam elementos da tradição. Ótimo, glória a Deus, tem valor, tem sentido. Vamos ter pessoas que querem uma modernização, uma atualização da religião, da forma de ver, também tem seu valor. O que a gente não pode perder nunca é Jesus como caminho, verdade e vida, e todo o caminho que a nossa igreja fez. O que não podemos fazer é inventar uma igreja nova, é entender que a igreja já existe, tem uma doutrina da qual nós somos servos. Então eu, Padre Nelson, não posso inventar uma igreja minha, do meu jeito. Eu sirvo uma igreja que já tem uma doutrina, uma catequese, uma verdade, uma tradição. Isso faz com que não rompa essa história. Isso faz com que a gente siga essa história, fazendo as mudanças necessárias. E houve mudanças, por exemplo, nós que temos mais de 60 anos, aqui não tem, mas aqui tem, né? Nós que temos mais de 60 anos, você deve se lembrar que antes dos anos 60 a missa era em latim. Você era criança, deve ter ido, a senhora deve ter ido numa missa em latim. Eu vi a senhora lá, eu lembro, eu vi a senhora no primeiro banco com a fita do apostolado, é a senhora mesmo que eu vi. Então, para nós, né? Antes dos anos 60, a missa era em latim, o padre ficava de costas ali para o povo, não é mesmo? Lembra disso? Ou seja, isso mudou, isso atualizou, né? Não ficou proibida a missa em latim, não. O padre que quiser celebrar ainda pode, mas a missa começou a ser celebrada na língua vernácula, ou seja, na língua de cada país. Aqui em português, na França em francês, né? Na Inglaterra em inglês, ou seja, essa foi uma mudança que não macula o mistério da fé. Não mudou em nada o mistério da fé. São coisas acessórias que mudam. Então assim, há mudanças, há atualizações, mas o tesouro da fé, que é Jesus, isso não muda. Entende? O que é doutrina da igreja, isso não muda. O que muda é a forma da gente viver, porque cada tempo tem suas questões, seus questionamentos. Mas a tradição da igreja, aquilo que é a nossa doutrina, que é o tesouro da nossa fé, essa é a nossa base. E é disso que nos falam as leituras da Bíblia de hoje. Convido você a tomar comigo aí o seu folheto, para você acompanhar. Vamos estudar. Vamos fazer um estudo das leituras. Primeira leitura, número 7, do profeta Ezequiel. Veja bem, Ezequiel tem um sonho, Ezequiel tem uma visão. Isso que está escrito aí não é que aconteceu na realidade, é um sonho que ele tem, é uma visão que ele tem. Qual que é a visão? O homem que representava Deus fez o profeta voltar-se até a entrada do templo, da igreja. E quando, imagina você ali na porta da igreja,
Você chega aqui na porta, quando você olha aqui para dentro, sai uma água da parte subterrânea. Imagina que aqui no meio, bem aqui no meio, tem uma fonte e está saindo uma água, muita água está brotando do chão. E você está ali na porta olhando isso. Essa água encharca essa igreja toda e só vai aumentando. E começa a sair água então, lógico, por aquela porta ali, por aquela porta lá, por aquela porta lá. Essa água começa a invadir Araraquara inteiro, a ir para a cidade. Né? Porque pegou do lado direito do altar e fez sair pela porta que dá para o norte. E fez-me dar uma volta por fora para a porta que dá para o leste. Olha as duas portas nossas aqui. Então esse homem que representava Deus disse para ele: essas águas correm para a região oriental, descem para o Jordão e vão cair lá nas águas salgadas do mar. E o que vai acontecer com essas águas salgadas quando elas receberem a água que saiu do templo? Elas se tornarão saudáveis. Depois, onde o rio chegar, os animais que se movem poderão viver. Essa água vai para o rio também, os animais terão vida. Peixes em quantidade ali nas margens do rio, toda espécie de árvores frutíferas, suas folhas não murcharão, seus frutos jamais se acabarão, cada mês darão novos frutos. E a última frase: seus frutos servirão de alimento, suas folhas serão um remédio. Resumindo, qual que é a visão do profeta Ezequiel? Ele chega na porta da igreja, ele vê uma fonte aqui, que chega até o altar. Essa fonte então toma conta de toda a igreja, vai saindo para a cidade, chega até o mar. As águas salgadas do mar se tornam doces, saudáveis. Chega no rio e as águas do rio tem muitos peixes. Na beira do rio e do mar tem muitas árvores plantadas, cheias de frutos. Ou seja, essa água transforma todo lugar onde ela passa. Esse é o sonho. Vamos interpretar o sonho agora. O que quer dizer esse sonho? Essa água que brota do templo significa a graça de Deus, a bênção de Deus que brota da igreja. É dentro da igreja, não foi de uma praça, não foi de um boteco, de dentro da igreja brota, nasce essa fonte de água, que quando essa água esparrama e vai para o rio e para o mar, por onde ela passa, ela leva vida, ela leva dinamismo de amor, ela leva paz, ela vai transformando para o bem. Cada vez que você vem aqui à igreja Santa Cruz, ou qualquer outra igreja católica, vamos falar de nós aqui, você que veio hoje a essa missa, você veio aqui para se banhar nessas águas. Cada vez que você vem à missa, você vem para mergulhar nessas águas que brotam da fonte. Qual fonte? Nós temos as duas fontes aqui, ó. A fonte da palavra, né? Aqui está o lecionário, a Bíblia. Então aqui tem uma fonte, é água que jorra e que me refaz. Essa fonte aqui, que é onde o corpo e sangue de Jesus são servidos como alimento. Então aqui está uma fonte, que não é de água H2O, né? Cadê minha água aqui? Não é essa água aqui, H2O, que eu vou... Não é essa água. A água é apenas um símbolo da graça. É para dizer que, assim como a água brota da terra e espalha, a graça de Deus também se espalha para toda aquela pessoa que se abrir, que se acolher, que celebrar, que buscar a Deus, que andar no caminho de Deus. Então essa experiência que a igreja dá para a gente é mergulhar sempre nessa água viva. Por isso que eu digo no início de cada missa que você não pode sair daqui do mesmo jeito que chegou. Por isso que eu digo que você não pode voltar para casa da mesma maneira que saiu. Porque se você mergulhar nessa graça da palavra e da Eucaristia, muita coisa vai mudar na sua vida, no seu jeito de pensar, de falar, de sentir, de agir, de olhar.
É essa mudança que a igreja quer propor para você sempre. Por isso que vir à missa não pode ser só um costume, uma tradição. Por isso que vir à missa não pode ser obrigação, tem que ser amor. Porque eu venho mergulhar na graça de Deus. Ponto 2. Quando a gente fala igreja, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é de um prédio, é de uma casa. E está certo. Mas nós temos outros sentidos de igreja, que eu quero partilhar com vocês aqui agora. O primeiro é esse, o templo. O templo, a casa. Para que a gente precisa de uma casa? Ela é o espaço onde a gente se encontra, onde você pode confortavelmente participar das celebrações, das orações. Ela é o espaço onde nós nos reunimos na fraternidade. Não é uma casa qualquer, essa casa guarda o sagrado, ela guarda a marca da sacralidade. Deus está aqui. Ele não habita só aqui dentro, ele também está na praça, está na sua casa. Mas essa casa de forma especial é a casa onde a igreja se reúne para celebrar a presença de Deus. Então, com a igreja a gente tem uma reverência, um respeito, um cuidado. É feita de tijolos, de pedra, de cimento, sim. Mas o que faz a igreja ser sagrada não é o banco, o tijolo. É a presença de Deus celebrada por nós aqui dentro. Então, para nós, essa casa ela é diferente das outras casas aqui ao redor, do supermercado aqui ao lado, do hospital. Por quê? Porque aqui a gente celebra para experimentar essa água viva da graça de Deus. Isso significa também que antigamente não precisava falar isso que eu vou falar agora, mas hoje precisa. Isso significa que eu preciso cuidar da casa de Deus. Isso significa que o tipo de roupa que eu venho na casa de Deus precisa ser uma roupa adequada para manter essa sacralidade, esse respeito, essa casa diferente da minha. Então, quando eu escolho uma roupa para vir à missa, que roupa é essa? É a roupa que eu iria para a praia? É a roupa que eu iria para o clube aqui de Araraquara, lá para a piscina? É a roupa que eu iria para o pagode? Para a balada? Ou seja, quando eu era criança, quando eu era criança, vamos voltar lá aos 60 anos, a mãe da gente falava roupa de ver Deus. Lembra disso? Você teve isso também? Muito bem, não é? Ou seja, então a maneira da gente estar até na roupa que a gente usa, a maneira da gente cuidar da igreja. É muito comum que na igreja, por exemplo, a gente traga às vezes uma garrafinha d'água. Tudo bem. Não é muito comum, é quando acaba a missa, Padre Nelson está voltando aqui, está cheio de garrafinha d'água aí nos bancos, e a pessoa traz, mas não pode voltar com ela. Tem um lixo ali, não pode jogar fora no lixo, tem que deixar aqui para alguém tirar. Olha o descaso com a casa de Deus. Sem dizer às vezes que é tantos chicletes que a gente acha debaixo desse banco que você está sentado. Olha que coisa horrível. A pessoa vem para cá chupando chicletes. Bom, que viesse andando chupando chicletes é uma escolha pessoal. Mas entrar na igreja chupando chicletes, aqui é casa, é hora de você chupar chiclete? Não é. E ainda tirar os chicletes da boca e colocar no banco, pior ainda, né? Você está vendo? Como é que tem muito católico que ainda não tem consciência da sacralidade dessa casa, do cuidado com essa casa? Eu estou dando exemplos pequenos, simples, dessa falta de cuidado. Então, falar de igreja hoje é falar também da nossa postura na igreja, da nossa maneira de ser igreja, da valorização. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu estava lá nessa comunidade agora, esses dias aí. Nas duas comunidades rurais que eu fiquei, não havia templo. E aí, não tem missa? Não havia uma igreja como Santa Cruz, não havia uma casa, uma capela, não tinha. E aí eu como padre vou chegar e dizer assim: não tem uma igreja, então não tem missa. Não.
toda noite tinha missa. Onde? Nas casas das famílias. Numa garagem, num quintal, numa área de festa. Ali a gente colocava a mesa. Ali colocava uma mesinha menor para credência, para ficar os materiais da missa. Ali colocava umas cadeiras para as pessoas sentarem. E ali a gente rezava. Ou seja, não havia casa, templo, mas havia o quê? Comunidade. Gente que se reunia em nome de Jesus. Então igreja não é só casa. Igreja é comunidade. E eu digo para vocês, a comunidade é mais importante do que a casa. Por quê? Porque o que adianta ter uma igreja tão bonita como essa, se ela ficar fechada e não vier ninguém rezar aqui dentro? E pode ter uma comunidade, não ter igreja, a gente se encontrar e rezar, e é igreja. Então o que faz uma igreja não é uma casa bonita, o que faz uma igreja são as pessoas que se reúnem ali, é a comunidade que se encontra para celebrar. Até aí tudo bem? Antigamente não precisava falar isso que eu vou falar agora, mas hoje precisa. Ponto 2. Padre Nelson. Desculpa. Padre Nelson. Estou emocionado, tá vendo? Padre Nelson. Vai ter que ir no ortopedista amanhã. Eu sou católico, Padre Nelson. Mas esse negócio de igreja para mim não precisa não, eu rezo em casa. Você já escutou alguém falando isso com você? Já? Pois é. Talvez até na sua casa ou na sua família tenha pessoas que digam isso para você. Eu rezo em casa, não preciso da igreja. Onde é que está o erro dessa mentalidade? Veja bem. É que uma pessoa que pensa assim, ela quer viver a religião e o Deus apenas com ela, isoladamente, sozinha, né? Ela e Deus, sozinha. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso rezar com ninguém, eu não preciso da ligação com ninguém, da fraternidade com ninguém. Ora, todas as coisas na nossa vida a gente depende de outras pessoas, não é? A sandália que essa menina está usando não foi ela que fez. Ela comprou em alguma loja, nem sabe quem fez, mas ela usa. O brinco que ela está usando não foi ela que fez. Agora eu vou te descrever todo aqui, viu? A pulseira que ela está usando não foi ela que fez. A calça, a blusa, os 2 ou 3 pães que ela comeu hoje, nem tanto, né? Um só, hoje cedo, o café que ela tomou. Veja, a vida dela depende de outras pessoas que ela nem sabe que pessoas são essas. Tá claro? Por que na hora de rezar você vai querer dizer assim, não preciso de ninguém, só eu e Deus bastamos? Se a sua vida é toda interdependência, se a sua vida é toda ligação com pessoas, é todo, né, laços de afeto e de serviço, por que na hora da religião, não, Deus para mim é eu sozinho? Viu como é que não tem sentido? Ou seja, a fé, ela também é para ser vivida em comunidade, também para ser vivida em família, com outras pessoas que também creem junto comigo. A fé não é apenas uma dimensão pessoal, individual, ela também tem uma expressão comunitária, social, e aí que entra a igreja. Senão a gente vai ter que rezar assim: Pai meu que estais nos céus, o pão meu de cada dia me dá hoje. Porque eu sou filho único, parece que eu não tenho outros irmãos. Quando eu digo Pai Nosso, eu estou dizendo, olha quantos irmãos aqui comigo. O pão nosso, olha quantos irmãos aqui que precisam do pão também. Então, um católico que não entende essa dimensão da igreja e da comunidade, ele não entende o batismo que ele recebeu. Porque o batismo é justamente para me inserir na igreja, na comunidade, e não ficar isolado e sozinho. Esse é o valor da igreja, porque por mais que em casa a pessoa reze, ele não vai ter essa experiência que nós temos aqui, dar a mão para rezar um Pai Nosso, cantar, rezar juntos, escutar a palavra de Deus, escutar o padre explicando. Isso ele não vai ter na casa, isso a gente só tem aqui junto.
além de comungar o corpo e sangue de Jesus. Então, a igreja na vida da gente é um aspecto, é um setor importante, junto com outros trabalhos, família, casamento, namoro, lazer, viagem. Mas a experiência da fé, eu não posso abrir mão dela para dizer assim, não preciso da igreja, não preciso da comunidade, eu me viro sozinho. Porque o nosso Deus, ele é essencialmente comunhão, não é solidão, é comunhão. Então o que essa primeira leitura nos ensina é justamente isso. Vivamos em comunhão, valorizemos a igreja, amemos a igreja. Não só a igreja casa, mas sobretudo a igreja comunidade, como nós estamos aqui hoje. Segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Agora nós vamos entender um outro sentido de igreja, um terceiro. O primeiro é a casa, o segundo é a comunidade, o terceiro está lá no meio. Olha, no versículo 16, mas no final do texto. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois este santuário. Ou seja, olha, a primeira noção de igreja é casa, a segunda, comunidade, e a terceira, você é igreja, você é igreja, você pequenininha é igreja, eu sou igreja. Não sou uma casa, não sou uma comunidade inteira, mas Deus habita em mim, o Espírito Santo mora em mim. Então por isso eu sou uma igreja, ou seja, o lugar onde Deus habita. Eu sou igreja. Onde quer que eu estiver, eu sou igreja. Se eu estou no campo de futebol, jogando beach tênis ou vôlei, eu sou igreja. Se eu estou num bar com meus amigos, eu sou igreja. Se eu estou numa pizzaria, eu sou igreja. Se eu estou namorando, eu sou igreja. Se eu estou viajando, eu sou igreja. Eu não sou igreja só quando eu estou aqui dentro celebrando a missa. Em qualquer lugar que eu estiver, Deus está comigo e habita em mim. Eu continuo sendo igreja e eu devo proceder e agir como igreja. E o que é o pecado? É justamente quando eu não ajo como igreja, quando eu ajo contrário à vontade de Deus, então eu peco. Portanto, é importante que cada um de nós tenha essa consciência. Eu sou templo de Deus, eu sou habitação de Deus, eu sou morada de Deus. Deus não faz visitas na minha casa, Ele mora na minha casa. É diferente e muito mais profundo. No meu coração Deus não visita, visita não mora, visita vem e vai embora. Na minha vida Deus mora, Ele é hóspede, Ele é inquilino, Ele mora aqui dentro. Eu sou templo e santuário de Deus. Isso significa também que eu preciso cuidar do meu corpo, da minha sexualidade, dos meus afetos, da minha vida, porque Deus está habitando em mim. Então, quanto mais eu cuido de mim como pessoa, e cuidar de mim não significa ser vaidoso ao extremo, não, cuidar de mim significa buscar andar no caminho que é de Deus em tudo, naquilo que eu visto, naquilo que eu ouço, naquilo que eu falo, naquilo que eu alimento. Cuidar de mim, gostar de mim, me amar como pessoa, porque eu sou templo de Deus. Se todo católico entendesse isso, não haveria católico com baixa estima. Porque só saber que Deus me ama, me criou e que eu sou santuário dele, é para me elevar, para dizer, cara, eu valho muito, eu tenho muito valor. Isso deve me devolver uma estima e um amor muito grande. Eu tenho valor. Um Deus deu a vida por mim, eu tenho valor. Deus habita em mim, eu tenho valor. E por último, o Evangelho. Jesus chega em Jerusalém, era a festa da Páscoa. Só para você entender agora o dado histórico. Quando chegava a festa da Páscoa, era a mesma coisa de festa de jubileu, numa cidade.
vinha muita gente de fora, né? Lá no templo de Jerusalém, todo judeu deveria ir pelo menos uma vez por ano ao templo. Então Jerusalém ficava cheia de gente, uma multidão, dobrava quase a população. Imagina nas praias, nas cidades do litoral, no tempo do verão. Então assim, só que era para a festa da Páscoa. Jerusalém dobrava, era muita gente que ia. Aí o que acontecia? Os comerciantes aproveitavam para elevar os preços e ganhar mais dinheiro com aqueles que vinham do interior e tinham que comprar os animais para oferecer em sacrifício lá na igreja, no templo. No templo de Jerusalém eram costumes oferecer sacrifícios. Os mais ricos ofereciam animais maiores, um cordeiro, um cabrito, um bezerro. Os mais pobres ofereciam pombas, né? Animais menores. Então esses homens vendiam esses animais. Só que se o animal custasse R$10, por ocasião do jubileu da Páscoa, eles elevavam o preço para R$50, para R$60. Para quê? Para ganhar dinheiro às custas daqueles que vieram rezar aqui na igreja e no templo. Quando Jesus chega no templo e ele percebe que a casa, morada de Deus, está sendo usada para explorar os pequenos, para oprimir, para desrespeitar, a indignação de Jesus é muito grande. Então, por favor, não pense que foi um dia que Jesus ficou estressado. Não, tem nada a ver. Assim como a gente tem dia que é nervoso, que briga. Não é isso não. Não é isso não. Jesus não ficou nervoso à toa, estressado, pegou um chicote para ir tirar dali os animais, os cambistas. Não. A indignação de Jesus é assim: a casa do meu Pai está sendo usada para explorar as pessoas, para pisar nas pessoas, enquanto que a casa do meu Pai tem que ser lugar de salvação, de vida, de amor, não de exploração. Essa é a indignação de Jesus. E ele não podia ficar de braços cruzados. Então o que ele faz? Expulsa aquelas pessoas que não eram do sagrado, que não eram do templo, que estavam ali usando o nome de Deus em vão. É uma atitude de resgatar o santuário como casa de Deus. E depois ele diz ainda, quando perguntam para ele por que ele fez: destruam esse templo e eu construirei em 3 dias. Que é isso, Jesus? 46 anos para construir essa casa, como é que você vai construir em 3 dias? Ele estava falando do templo do seu corpo, que ele iria morrer e ressuscitar em 3 dias. Ou seja, Jesus é o novo templo a partir de agora. Aquele templo ali estava maculado pelo comércio, pela desonestidade, pela exploração. Jesus ali está dizendo: eu sou o novo espaço de encontro com Deus. Quem vier a mim vai encontrar com Deus, e em mim haverá salvação, libertação e não exploração. Então, o resumo desse texto para nós é: a igreja tem que ser o lugar da salvação, não da exploração. A igreja tem que ser o lugar onde eu encontro Jesus, que é o meu Salvador, e não onde eu vou por outros interesses alheios à fé. Que você possa então hoje acolher essa palavra no seu coração e repensar sobretudo a sua maneira de ser católico e católica. Você tem sido um católico praticante da sua fé? Você ama a sua igreja? Você procura cultivar essa fé com a sua vida de oração, com a leitura da Bíblia, da palavra, com a Eucaristia dominical? Ou você é um católico relapso? Vem num domingo, falha outro, não está nem aí, e continua comungando a mesma coisa, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, a sua fé, ela é vivida de que jeito? De qualquer maneira? Quando der? Quando eu tiver à toa? Quando eu tiver tempo? Ou é um compromisso que você tem de aos domingos participar da Santa Missa, de buscar a Eucaristia,
dominical, pelo menos, de ler a palavra, de ter vida de oração durante a semana. Quer dizer, você está levando a sua vida religiosa de igreja a sério? Que tipo de católico você tem sido? Você lê livros sobre a igreja católica? Ou só fica escutando o que os influencers ou o que outras pessoas dizem, acreditando que você mesmo não lê, não conhece? Você procura conhecer mais a sua religião? Você procura se aprofundar na doutrina da igreja? Tantos padres aí dão cursos online. Hoje é fácil você fazer um curso, aprender mais. Você procura fazer isso? Você se interessa por mergulhar mais na fé e na religião ou não? Essa é a pergunta para você levar para casa hoje, ao celebrarmos a dedicação da Basílica de Latrão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé para o nosso ato penitencial. Fiquemos em pé para pedirmos perdão a Deus agora dos nossos pecados, de nossas faltas, de nossos erros. Abaixa a sua cabeça comigo um pouquinho. Experimenta fechar os seus olhos para olhar para dentro agora de si mesma, de si mesmo. Você escutou as leituras da Bíblia, escutou a homilia do Padre. Agora, se pergunte. Agora peça perdão a Deus daquilo que não está de acordo com a palavra que você ouviu. Abaixe a cabeça, feche os olhos. Não precisa ficar vigiando ninguém ao seu lado. Olha para você agora. Você é igreja, você é templo, é santuário de Deus. Que tipo de católico você tem sido? O que você sente necessidade de pedir perdão a Deus? Sua vida de oração está fraca? Tem faltado às missas? E está tudo bem? Não lê a Bíblia, embora tenha a palavra lá na sua casa? Você cuida bem do templo de Deus, da casa de oração? Aqui hoje é a Igreja Santa Cruz, mas qualquer igreja que você frequentar numa missa, você procura cuidar bem? Você procura escolher bem as roupas que vai à missa, o tipo de roupa que você vai frequentar, o espaço sagrado? Que não seja uma roupa decotada, indecente, curta demais. Você se sente igreja, comunidade? Ou algum dia você também pensou assim: eu sou católico, mas rezo em casa? Você valoriza a comunidade? Valoriza a igreja que se reúne aos domingos para celebrar? Você se sente santuário de Deus, templo de Deus? Você tem consciência que você é morada de Deus? Você cuida bem do seu corpo, da sua vida? Jesus é para você aquele onde você realmente se encontra com Deus? Ou Jesus é apenas um resolvedor de problemas, um fazedor de milagres para você? Quem é Jesus? Peça perdão pelas vezes que você, como católico, não amou a sua igreja, pelo contrário, até falou mal do Papa, de bispos, de padres, falando mal da sua própria igreja, da sua própria comunidade, criticando, mas sem dialogar, sem conversar, sem procurar saber. Ó Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti nesse domingo e Te pedimos, ajuda-nos a amar a nossa igreja, Jesus, e a nos comprometer com ela, dando o nosso melhor para que a igreja evangelize e seja sinal de salvação. Amém.